muito bom voltar aqui. Gosto muito dessa casa e estar com vocês é sempre muito bom. Hoje eu trago aqui um assunto, Evangelho no Lar, que é muito simples, né? É um assunto simples. Mas não vai ter um assunto mais assim complicado na nossa cabeça, não. Mas ele é tão importante, gente, porque na verdade, uma chave preciosa na nossa vida, esse assunto, e deve ser olhado com muito cuidado. E aí, eu coloquei essa imagem linda que eu achei, né, de Jesus batendo na porta, e eu me lembrei que há muitos anos atrás eu estava sentada, naqueles momentos que a gente não está fazendo nada, faz uma viagem, assim, sabe? E eu olhei para a porta da minha casa e falei assim, se Jesus batesse a porta, porque eu me transportei àquela época. O que Jesus fazia? Ele andava e era convidado para entrar numa casa, aquele povoaréu todos juntos, sentava ali, conversava, né? E eu perguntei assim, gente, será que se Jesus chegasse, a minha casa estava pronta para recebê-lo, né? Aí, como toda boa mulher, a casa está limpinha, tem alguma coisa na geladeira, né? Mas não é isso que é importante, não é verdade? E aí, eu me lembrei, gente, dessa passagem, e é uma coisa até que eu quero falar com vocês, que é assim, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, isso e aquilo, mas eu gostaria de dizer que o Evangelho de Jesus está na Bíblia. E a gente devia também estudar um pouco, né, essas mensagens preciosas que o Novo Testamento, né? A gente até diz, deixa eu falar o Velho Testamento, mas o Novo Testamento é muito importante para o nosso entendimento. E eu me lembrei dessa passagem aqui que está em Lucas 10, 38, 42, e eu não vou ler não, eu vou contar para vocês. Ele estava passando lá num determinado povoado, e ele foi convidado para ir à casa de Marta, que vivia com a Maria, que era irmã dela. E chegou lá e a Marta, muito responsável, começou a correr para providenciar as coisas, trabalhar. A Maria se sentou aos pés de Jesus e ficou apreciando, ouvindo tudo aquilo que ele tinha a dizer. Uma hora lá, estressada, que a Marta ficou, né? Ela foi lá e disse assim, Jesus, fala sério, né? Essa menina aí não está fazendo nada. Eu estou aqui, abafada, com tanta coisa para fazer. Chama a atenção a ela, põe ela para me ajudar. E aí ele diz, Marta, Marta, você está muito ansiosa, minha filha, muito preocupada. Nem faz ela estar sentada aqui, porque ela está ficando na melhor parte. E por que eu coloquei essa história? Porque é lógico, ele só ia passar uma vez. Ela só ia poder, não tinha, gente, o WhatsApp para compartilhar mensagem, não tinha nada. Né? A Maria pensou, vou ficar aqui, ouvir o que esse cara tem para falar, que eu sei que é coisa preciosa, né? Então, assim é a nossa vida. A gente dá tanta importância a muitas coisas, corre, corre, corre. E na hora de olhar para o nosso lar e saber como é que está a saúde vibracional desse lar, como é que está a harmonia desse lar, como é que estão as pessoas, tudo, a gente deixa para lá. Não deu tempo, a gente fala, não dá tempo, não dá tempo. Tem que ter tempo para o Evangelho do Lar. Até porque, dentro do que é pedido, é solicitado, é orientado, o Evangelho do Lar deve ser feito de 15 a no máximo 30 minutos. Gente, será que a gente não tem esse tempo dentro de casa para tirar? Numa semana, um dia na semana, esse tempo, será que a gente não consegue se organizar de alguma forma para ter esse momento? Então vamos lá. Aí eu falei, gente, o que eu vou falar mais a respeito disso? Então eu procurei relacionar algumas coisas, e as primeiras delas é o objetivo. Mas por que a gente faz? Bom, receber o Evangelho de Jesus no lar. Porque vocês saíram de casa, vieram aqui, é uma reunião pública, estão dedicando um tempo, é ótimo. Mas tem que levar essa energia para lá,
algumas pessoas, às vezes acamada, às vezes crianças pequenas que não vêm, enfim, elas não têm acesso, né? Então, é levar para casa o Evangelho. Criar um ambiente salutar no lar, estudando os nobres princípios cristãos de amor que Jesus nos ensinou. E, gente, quando eu preparei esse estudo, eu pensei assim, não é só para espírita, não. Qualquer pessoa, né? Certamente as denominações têm alguma orientação nesse sentido. Mas uma pessoa que não fosse, estivesse de visita, ouvindo isso, ia aproveitar. E é isso. Já que nós somos cristãos, nós temos que começar a praticar os valores cristãos. E para isso a gente tem que olhar, né, para essa questão. 3. Priorizar os laços familiares comprometidos ao crescimento espiritual nesse momento encarnatório, gerando mais união. Gente, com essa história primeira que eu falei do tempo curto, acontece que todo mundo tem um tempo curto numa casa. Às vezes a casa vira pensão, já notou isso? Se encontra assim de passagem, é na hora de dormir, fulano tá aí, deixa eu ver no quarto você tá, né? A casa vira pensão. Então existe também uma possibilidade desse compromisso familiar de se encontrarem, olha, e poder assim estar juntos. Bom, 4. Elucidar pontos desafiadores através da exposição de ideias no grupo familiar, ampliando a visão geral de cada tema estudado. Que pontos desafiadores? A própria vida, né? Os problemas que a gente enfrenta, dificuldades de relacionamento, dificuldades no trabalho, qualquer que sejam, à luz do Evangelho, vai haver uma elucidação, tá? E outra, as ideias que nós temos a partir das leituras compartilhadas vão aumentando muito o nosso ponto de vista. Porque, por exemplo, a gente está sozinho, eu vou falar até isso um pouco mais adiante, um pouco mais. A gente está sozinho vendo um tema e a gente tem uma compreensão. E aí a gente acha ótimo, já compreendi. Mas aí você está num ciclo, tem 3, 4 pessoas. Quando a gente termina o Evangelho, a leitura, geralmente a gente vê cada um pergunta: o que ficou para você desse ponto, né? O que ficou? Cada um fala o seu. E aí, de repente, assim, sabe que eu não tinha pensado desse jeito? E o que acontece? Não é negar o seu ponto de vista, é ampliar o seu ponto de vista. É o seu e mais aquele. Então, olha, alargou o meu entendimento. Isso é maravilhoso. 5. Promover uma elevação vibratória no recinto familiar, bem como de cada membro da família. Lógico, né? Se a gente está com um livro, vou chamar sagrado, no sentido de que são questões bastante fundamentais espirituais. Você abre, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você faz orações, pelo menos uma de abertura e uma de encerramento da sua família. Olha, já faz uma limpeza boa. Outra, a aproximação dos seus benfeitores, né? Porque a gente esquece disso também no corre-corre da vida. Então, o nível de elevação vibratória do lar é maravilhoso, fazendo uma proteção do lar. 6. Contribuir na educação espiritual com os espíritos que convivem conosco, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque aqui, né, a gente sabe que a gente tem uma galera que a gente diz assim: sou eu sozinho em casa. É ruim, hein? Né? O espaço grande é ocupado por outros irmãozinhos que têm um relacionamento conosco de outro tempo, de outras esferas, né? De dimensões. Então, esses foram, assim, os fundamentais que eu encontrei. E o Evangelho no lar é isso, gente, não precisa nada. Precisa a gente combinar um dia e um horário. Mas por que tem que ser? Não pode ser assim: vamos fazer o Evangelho no lar agora, na outra semana. Não pode, por quê? Primeiro,
gente criar esse hábito. Outra coisa, a família, na maioria das vezes, tem vários elementos. Então é bom que se combine para que todos possam, seja fim de semana, um dia à tarde, à noitinha, que está todo mundo mais liberado das suas atividades. E aí, esse compromisso, onde todos vão priorizar aquele encontro familiar. E aí se cria. Outro fator é que dentro do trabalho espiritual, a espiritualidade, vendo a nossa disposição de fazer esse trabalho, tá? Eles também mantêm esse horário para estar conosco, fazendo as vibrações, porque nós somos nesse momento intuídos, nós somos inspirados, né? Toda uma ajuda espiritual. Então, simples assim, senta na mesa com a família e está certo. Agora, eu montei aqui um roteiro, né? A partir de vários roteiros que eu vi, eu montei aqui um básico que eu acho que atende a todas as famílias. Bom, o que eu estava falando, estabelecer um dia e horário para essa atividade, depois preparar o local para a reunião, se pede uma jarra, uma garrafa de água, um número de copos referente ao número de participantes e o livro que está sendo estudado. A Ana, que livro? Qualquer um. Dentro do Pentateuco, dentro a Bíblia também pode, né? E fica a critério da família. Inclusive esses, hein? Inclusive Pão Nosso, muito bom também. Algumas informações que eu colhi dizem para fazer assim, começar capítulo 1, enfim, né? E seguir uma sequência. Outros dizem para abrir aleatoriamente. Também fica a critério da família. Eu vou te dizer que eu adoro aleatório, porque o aleatório cai na bucha no negócio na hora. Inclusive, se repete. Eu tenho anotações lá, por assim, momentos que eu queria realmente aproveitar essa coisa do Evangelho para me resolver, para me entender, para sair de um ciclo repetitivo. E aí a mensagem vem, daqui a 2 semanas vem ela de novo. Eu falei, tem que ler de novo, porque eu passei batido numa parte. Enfim. Então vocês façam como vocês acharem melhor. A água, vocês sabem, né? Ela vai ficar ali disponível, vai receber toda aquela vibração positiva e ela vai ser preparada como um remédio para a família, vai servir para cada um. E o remédio que eu digo não é só físico, não. Emocional, ele vai ajudar com essas vibrações dos nossos amigos tarefeiros, que eles fazem esse trabalho para nós. 3. Iniciar uma prece de abertura, escolher um membro da família para abrir o livro de estudos do Evangelho, ler um bloco de ensinamento em voz alta e solicitar que cada participante diga em poucas palavras o que entendeu, podendo também colocar uma situação vivida relacionada ao tema. Isso é precioso. Quando alguém diz assim, puxa vida, olha, sabe que eu vivi essa dificuldade, isso está sendo bom para mim, ou eu já sabia disso, sabe? A gente colocar o Evangelho em prática é maravilhoso. Outra coisa, estimular a participação do maior número de pessoas na família também é interessante, porque senão fica uma só. Abre o livro, faz a prece, lê, pergunta. Não é uma aula, não precisa se ensinar, tá? Então, assim, mesmo as crianças menores, participação. 4. Valorizar todas as expressões expostas dos participantes. Então, mesmo que você ache assim, que a pessoa entendeu metade, é o que ela pôde entender, né? No máximo, você diz assim, poxa, legal, inclusive é assim, aí você dá uma finalização para ver se ela vai um pouquinho mais adiante. Mas nunca diga assim, não, tem isso. A gente não está ali para estimular a pessoa a ir criando um entendimento do material.
disse, tem que ser pouco tempo, não precisa ser muito tempo, não. Observações super importantes. Esse momento de estudo deve ser pequeno, tanto no tempo quanto no conteúdo. Lembre-se, menos é mais. Então, veja bem, quando a pessoa, a gente está aqui num evento, por exemplo, e a palestra é muito extensa, a gente percebe que a gente pega só um pouquinho. A mente não acompanha tudo, ela não tem como captar tudo. Então, esse tempo pequeno, abrir um capítulo do Evangelho do Lar. Poxa, 5 páginas, não vai ler um pedaço. E pronto, dá a página aberta. Tá? E esse pequenininho, se tiver um ponto central ali, gente, é precioso. E veja bem, quando a gente torna isso um hábito, semana a semana, é como se fosse homeopatia. É uma gotinha, quando você vê, você está com um monte de conhecimento, um monte de informações que ajudam a sua prática de vida, também seu autoconhecimento, seu controle emocional, seu entendimento, seu não julgamento e tudo mais. Tá? O material de estudo selecionado deve estar de acordo com a faixa etária e interesses do grupo familiar. Porque aí você pega, por exemplo, um livro dos médiuns, começa a falar um monte de coisa, e aquele grupo de adolescente, pré-adolescente, eles vão achar um saco, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que seja agradável para todos eles. O Evangelho do Lar não é lugar para DRs. Vocês sabem o que é, né? Discussão de relacionamento. Então, né, assim, leu uma pedra, tá vendo? É isso que eu te digo, você isso, se aquilo, gente, acaba as reuniões. Para dar mais qualidade nos relacionamentos familiares, algumas atividades pós a reunião são bem-vindas. Lanches, jogos, filmes, principalmente, gente, quem tem filhos, né? Tornar esse ambiente agradável e, vamos dizer assim, alargar o momento familiar. O Evangelho terminou. Hoje eu preparei, hoje eu trouxe esse jogo, hoje eu vi, olha, tem um filme aqui bacana, vamos fazer uma pipoca, ver todos juntos. Manter a reunião familiar, alongar esse momento. Aproveitar os talentos de cada membro para dar ideias, dividir tarefas, propor atividades. Porque nós temos, sim, como eu digo assim, não é uma pessoa ficar dona do Evangelho do Lar, sabe? Eu entendo. É lógico, os pais, casal, ou mesmo uma avó, ela pode estar mais comprometida a estimular e dizer, fulano, você não está aprendendo violão, não quer deixar o violão para depois cantar uma música para gente? Não é isso, mas deixar também perguntar o que você pode contribuir, o que você gostaria de fazer, qual lanche que é legal a gente fazer esse domingo, vamos dizer. E aí as pessoas vão participando também, tá? Aproveitar os talentos de cada membro, né? Aí isso eu falei. Então é isso, agora vamos continuar. A minha família é única, a reunião do Evangelho do Lar também. Vai ser diferente. Eu botei aí alguns tipos de família, né? Não pude colocar todas, mas assim, tudo é possível. Então você tem uma família do eu sozinho, uma pessoa que mora sozinha, mas ela vai fazer o Evangelho lá. Interessante que eu tenho uma vivência disso, porque eu morava sozinha e eu frequentava o Frei Luiz. E aí, em um determinado momento, eu fui fazer um atendimento fraterno, né? Porque a gente, quando quer fazer um tratamento, quer fazer alguma coisa, a gente passa pelo atendimento fraterno. Lá é muito grande, né? Aí eu fui para o atendimento fraterno, falei tudo, as minhas dificuldades com a moça que me atendeu. E ela me acolheu muito bem e ela falou assim, Ana, você está fazendo o Evangelho lá? Aí eu falei, então. Aí ela falou assim, falou então, não está fazendo.
eu moro sozinha, eu estudo isso o tempo todo, eu venho para cá, faço trabalho de voluntários, eu respiro isso, né? Acho errado. Você tem que ter seu horário. Gente, é um divisor de águas. Foi um divisor de águas para mim. Mesmo sozinha, porque eu acreditava que não havia necessidade, né? Por eu estar sozinha. Então, uma pessoa sozinha, um casal com filhos, uma família muito grande, às vezes os filhos moram com os pais, ou os pais já casados com os netos, ou ao contrário, os pais vêm morar com os filhos, então uma família bastante grande, recém-casados, né? Olha, e para cada caso vai ser uma fonte de fortalecimento. Um casal recém-casado que tenha esse caminhar junto, olhando para a espiritualidade, ele vai fazer a estrutura da sua aliança familiar, do que esperam poder dar para os filhos, de orientação e tudo mais, né? E botei ali também que a gente vê muito, às vezes é um filho com uma mãe sozinho. E aí eu contei uma história que me emociona muito, porque quando veio a Covid, o pai das minhas filhas ficou preso com a mãe dentro de casa, sozinho. A irmã dele que organizava, tudo falou, a moça que trabalha não pode pegar trem tudo, mamãe é muito velha, não pode. Então eles ficaram sozinhos. E a minha sogra, ela estava começando com uma demência. Alguns falam que era Alzheimer. Mas enfim, era uma dificuldade, porque ele tinha que fazer tudo. A mãe repetitiva, né, com aquele processo. Às vezes ele me falava, poxa, a gente acaba de almoçar, eu arrumo tudo. Quando eu vejo, ela está na cozinha, vou ver, ela tirou tudo da geladeira. O que você está fazendo aí, mamãe? A gente tem que almoçar. Acabou de almoçar, ela esquecia. Então era muito pesado, porque ele tinha que fazer tudo, tomar conta dela e ainda ter essa paciência e tudo mais. Chegou no estado tal que eu falei para as meninas, e falei com eles, falei, nós vamos fazer evangelho lá, pela internet. Todo domingo eu vou chamar, mas tá todo mundo, uma em Niterói, uma na Tijuca, né? E eles no Lins chamavam. Olha, para mim foi uma benção, eu sei que para eles ajudou bastante. A minha sogra, por exemplo, eu falei para ela que a tarefa dela era ler a oração de São Francisco. Aí ela falava, já é a minha vez, já está na hora de eu ler. Então vocês vejam, gente, que outra amiga também ficou solitária na casa, começou, é uma amiga até que não é tão próxima, é de muitos anos. E tinha ficado viúva recentemente e falou para mim que estava difícil o jantar. E eu falei, vamos fazer o evangelho lá, pela internet, toda terça-feira. Aí a gente se encontrava, até que um dia ela disse, Ana, quer dizer, foi acabando, né, graças a Deus, a pandemia, ela falou, agora a gente precisa marcar. Então a gente pode, inclusive, auxiliar oferecendo essa oportunidade, tá? Atividades criativas para toda a família. Então, gente, eu coloquei, fiz uma pesquisa na internet, dá ótimo aí para mostrar a vocês que a gente pode propor, principalmente quem tem criança pequena, a gente na internet tem aquelas imagens do Google e a gente tem aquele material de pintura, desenho só. E tem muito das parábolas de Jesus e tudo. E é lógico que a gente pode ver os temas também, nesse caso, pode até preparar, abrir um tema com antecedência para poder propor desenho, colorir, como eu estou dizendo, jogos, enfim. Adolescentes, depois fazer um jogo de cartas ou um jogo de tabuleiro, tá?
mas é bom a gente ter uma criatividade para a criança e o adolescente terem vontade de participar. O que acontece, gente? Isso é maravilhoso quando a gente tem esse momento para fazer, tanto a infância quanto a adolescência, porque aproxima muito a comunicação entre pais e filhos. E a gente sabe que daqui a pouco eles saem para o mundo. E aí a gente sabe que a gente não vai estar do lado o tempo todo. E isso dá uma segurança, cria realmente um vínculo que eles vêm buscar a sabedoria que a gente tem, né? Porque é lógico que os que vêm antes estão mais aptos a enfrentar, porque já passamos por isso e temos orientação para eles, né? Então é importante que se crie um bom ambiente para que seja desejado esse encontro em família. Outra coisa que eu me lembrei também é que perto de Páscoa, perto do Natal, perto de dias assim da história do país, que seja, ou de pessoas importantes no Evangelho, Kardec, enfim, se façam atividades dentro daquele mês, né? Achei tão bonitinho, ou por exemplo, de caixinha de fósforo. Isso as crianças adoram. A gente sabe, tem coisas lindas no mercado, agora chinês, então tudo muito barato, mas nada como construir uma coisa junto, né? Então, falar do coelhinho, mas mostrar que esse momento foi uma renovação, o significado da Páscoa e tudo mais. Vale muito a pena pensar também nessas estratégias. E outra coisa, quem tem família com idoso, criar momentos assim, por exemplo, eu, filha, né, com as minhas filhas e a avó, o avô, perguntar, conta aí pra gente como é que foi mesmo quando seu pai isso, trazer a história familiar para os filhos, porque, primeiro, o idoso, né, ele nem sempre se encaixa, se sente, as pessoas não querem ouvir tudo. Então, você dá a oportunidade do idoso contar a história da família, que é importante. E para os filhos também valorizarem a sua origem, né? O que aquele povo passou para chegar ali e entregar, também é muito bacana. O idoso tem que ser incluso, gente, com certeza. Então, olha, o que a gente propõe aqui nesse encontro do Evangelho do Lar é que você realmente convide Jesus para entrar, porque Ele está disponível e nós precisamos convidá-lo para que Ele venha, para que Ele esteja na nossa mesa, na nossa casa, com a nossa família, e a vida vai ser muito mais leve, porque acompanhados, eu tenho certeza que vocês ainda não têm essa experiência, a gente entrega mesmo, ou a gente tem fé ou a gente não tem fé. Se a gente tem fé, a gente deve falar. Meu irmão mais velho, né? Porque Jesus é o quê? Um irmão mais velho. Já que você resolveu se incumbir de levar a gente de volta para o Pai, ó, estou aqui. Estou aqui e queria de mãos dadas, né, ir contigo, e nós vamos ter muito mais apoio espiritual, tá? E por último, então, se você pede que Jesus venha, Ele vem. Eu acho essa imagem muito bonita, porque a saúde pode entrar no seu lar. Não é assim, não é desconsiderando que a gente tenha momentos na casa espírita, mas a gente deve levar para a nossa vida. É o evangelho vivo que se pede. Não adianta a gente saber muito, falar muito, estudar muito e não praticar, né? Não buscar seguir aquilo que ele nos ensinou. E a gente precisa, porque tudo que ele ensina, a gente precisa. Estou impaciente, estou irritado, precisa paciência, vamos lá, aprimorar a paciência, não é verdade? E tantas outras coisas. Então, meus irmãos, era isso que eu queria dizer para vocês. Ponham isso na agenda de vocês. Quem ainda não faz, faça. Quem faz, melhore. E
valorize esse momento na vida de vocês. Eu estou fazendo isso. Obrigada.